Aqui é a capela, né? E o nicho está ali, né? Ele está ali, tem um nicho Chegou aqui em 45, no primeiro de dezembro. Eu não era nascida não, mas eu conto a história. E quem chegou, que trouxe ele aqui, foi o senhor João Marcos da Silva, que é filho do patrão da escola, de Manuel Marques da Silva. Então foi ele que tinha um movimento na igreja e ele chegou aqui. Muita gente foram buscar. Então, a história é essa. Alguém perguntar a vocês, São Severino, 78 esse ano, né? Ou 77. Chegou em 45, 78, né? Esse ano 78. E foi trazido pelo padre Otávio de Aguiar. Hoje, em saudosa memória do Otávio de Aguiar. E os idosos da nossa família iam buscar no rio as latas de areia para construir. Muito foi construído assim, né? Com doação. Meu avô mesmo foi Deus que deu. Tio Civinho, tio Chico, que morava aqui, não era? Nesse setor. Então foi seu Otávio, João Leonel Rodrigues, que é o pai de Zefinha. Então foi muita ajuda. E eles buscavam ajuda lá fora. Primo legítimo da minha avó, de Recife, deu uma grande ajuda. Ele deu a bancada da igreja. Ele passava o dinheiro para meu avô e meu avô comprava. Essa Nossa Senhora do Carmo foi doada pela esposa de João Rodrigues, que era primo da minha avó. Até hoje está aqui, Nossa Senhora do Carmo. Pronto, aí pronto, fale você, porque me ajuda. Então a gente teve aqui, né, como uma pessoa muito forte foi Deca, né? Então Deca entrou, quando Deca entrou aqui, ele tinha 13 ou era 14 anos. Aí Deca era bem ligado à igreja, então a gente convidou ele, mandado de Padre Luiz Chequim, aí ele ficou até a morte, né? Vamos dizer assim. Mas Deca foi uma grande liderança aqui nessa igreja. Eu era antes, né? Aí ele me deu um apoio muito grande, uma força. Então a gente reconhece, né, tudo isso, essa história de Gamileira. Minha mãe, meus avós foram zeladoras. O grupo mais velho que tem aqui é o grupo do Apostolado da Oração. Foi criado por minha avó, Dona Júlia de Freitas, a mãe de Zefinha e a mãe de Seu Inácio, que morava lá no quilômetro 70. Então foi essas pessoas. E até hoje a gente segura. Seu pai, seu Jorge. Ela é mais velha do que a Igreja Católica, né? Ela tem um marco muito importante, uma força muito grande da comunidade gamileira. Pastor Mário é o que dirige, no momento, comanda esse rebanho, e a gente está aqui para ouvir um pouquinho da sua história. Parece que Esdras estava com a turma, tinha pedido para ele pegar a chave, mas chegamos a tempo. A Igreja Batista de Gamileira foi fundada em 1932. Parte de pessoas que moravam aqui na comunidade na época e uma outra parte vieram lá de Ilhetas. Tínhamos na época aqui um evangelista americano que estava também dando apoio, e o primeiro pastor desta igreja lá em 1932 foi o pastor Joaquim Cavalcante de Holanda, conhecido também como pastor Quinca. E a Igreja Batista de Gamileira, desde 32, tem ainda a honra e a alegria de contar com uma membro fundadora. Nós temos uma irmã nossa que mora em Carpina e estava presente na fundação da igreja aqui no ano de 32. E ela continua ainda viva, graças a Deus. Completou agora no dia 30 de junho seus 101 anos. Então, isto para nós é uma grande alegria termos esta irmã que estava com 10 anos quando o trabalho aqui foi fundado. E qual é a visão da igreja? A visão da Igreja Batista, que é uma igreja, ela é
mundial, tá certo? Hoje a Igreja Batista está em quase todos os países onde tem cristão, né? Porque nem todos os países podem ter cristão. E é anunciar o evangelho do reino de Deus, anunciar a palavra, pregar a palavra de Deus. E nisso também, quando necessário, ajudar também no social e ajudar a comunidade, né? Por exemplo, eu vim de um projeto agora que trabalha com crianças. E juntamente com a igreja de Lagoa do Carro, onde a gente está fazendo esse projeto, é uma comunidade carente, onde necessita de muita ajuda, e para ajudar a livrar as crianças do mundo das drogas, já que é um setor desta área. A gente aqui é uma casa que foi a casa de um casal, e era um casal, sei lá, é o portal completo mesmo de Gamileira, né? Porque seu Alino era a alegria da Gamileira, as pessoas que faziam festa de carnaval, São João, essas coisas. E tem Dona Isaura, que era a protetora das mulheres, né? Que era grande parteira. Eu mesmo já fui examinada por ela, só que não tive menino com ela, porque foi sentada aí. Mas pelo menos ela me deu a minha primeira assistência com ela. E era um casal maravilhoso. O trabalho dela era assim, ela ia fazer o parto, né? Então, assim, ela ficava com a mulher, tudinho. Se desse para ela conseguir fazer aquele parto, ela fazia. Mas quando ela percebia que não tinha condições, ela mesmo levava a mulher para a maternidade. É verdade? Meu caso. Ficava lá, só saía de lá quando a mulher tinha o neném. E quando ela conseguia fazer os partos aqui, às vezes era do outro lado do rio, atravessava rio, com água aqui, andava de bicicleta, de cavalo, a pé, jangada, tudo era, se ela saía qualquer hora da noite. Quantas crianças vieram na mão da Dona Isaura? Ai, meu Deus, eu não sei. Olha, porque assim, ela fez o parto de uma, né? Vamos supor, ela fez o parto de uma filha de Cícera. Essa filha de Cícera cresceu, casou, engravidou e ela fez o parto dela também. Era assim, passando de um para outro, entendeu? Era. O negócio dela, às vezes também ela chegava, ela contava muito que quando chegava na casa das mulheres, assim, que ia fazer o parto, ela dizia assim, era um povo tão pobre, minha filha, hoje não tinha nem um paninho para botar no neném. Aí ela chegava em casa, aí pegava uma roupa dela, ou da gente, que não era assim tão velha, né? Assim que não... Que a gente não usava, né? Ela cortava aqui tudo direitinho, abanhava e levava. E às vezes ficava indo até curando o umbigo, botando os medicamentos, até os primeiros banhos. E caía o umbigo. Toda a história dela é essa. E do meu pai é o festeiro, né? Ele que tinha o time de futebol lusitano, foi ele que fundou aqui em Gamileira. Tinha o São João, o Urso, como que acha? O Urso veio o Carnaval também, é Carnaval, São João, tinha as quadrilhas. Ele gritava quadrilha, quando faltava pá, dançava ele e mamãe. É verdade? É verdade? Era muito bom. Era muito bom, tudo que tinha aqui de diversão, tudo era ele. Saía com aquela bolsinha de rapaz, ele dava conta de tudo, ninguém ali mexia com a gente. A gente ganhava com ele, com Dona Isaura. Quando era no tempo do Urso, que era no Carnaval, aí a gente saía de 7 horas da manhã de casa e saía aquela multidão. Agora isso era homem casado, solteiro, moça, mulher, tudo. O filho mais novo dela, que hoje é o caçula, tem mais de 50 anos já, era pequeno, o povo carregava ele aqui. Aquelas vezes dizia, vou ficar, porque Marcelo está novinho. Não, Dona Isaura, a senhora vai e carrega Marcelo. E botava o menino aqui nas costas e levava, e a gente chegava à noite. E isso era, quando chegava nas casas, a casa já estava tudo esperando pela gente. Na sala não tinha nada. Já tinham tirado o sofá. Um trazia o menino e o outro fazia festa. Era. Aí pronto, aí já estava lá, pra gente pular, como que acha, o São João, o Carnaval. O pai de Gildo, no bandeiro. Era, o pai de Gildo também fazia parte, era, o pai de Gildo fazia parte, era o triângulo, não era? Triângulo? O pandeiro e o triângulo, não era? E Neco, o irmão dela, no cavaquinho. Neco era o Neco, o irmão dela. E
A origem desse prédio aqui foi uma necessidade na época do deputado José Marques da Silva, né, o popular Zé Bodinho. Aí ele andava por aqui, que ele é filho daqui, né? O pai dele morava aqui, ali onde é a escola, o pai dele andava por ali. Aí, devido à necessidade, que só tinha uma escola lá em cima, onde é a frente depois da ferroviária, não tem uma escola ali, só tinha ali. Aí ele fez aqui 2 salas de aula. Aí ficou pago por ele quem pagava. E fez numa residência lá do outro lado do rio, ele fez isso. Essa casa já arriou. Aí aqui, depois que ele deixou, que a prefeitura tomou conta, né? Aí ele passou esse prédio para a prefeitura. Foi passado para a prefeitura. Agora, na época, eu não sei quem era o prefeito. Aí, Zé Bodinho, Adalterado. Zé Bodinho. Toda eles confundem de gamileira aqui, a gente percebe que Tem muito a ver. tem a ver com a de gamileira. Inclusive, os prédios aqui, grande parte, foi ele que introduziu aqui algumas coisas. Olha, os pais dele moravam ali, do Talismã para cá, moravam por ali, os pais de Zé Bodinho. Ele vendia bode, eu sei porque ele é parente da minha mãe. Aí eu disse, que o pai dele é sobrinho do meu avô. O pai de Zé Bodinho, o pai de João Bodinho, é primo, é sobrinho do meu avô. Eu estudei aqui nessa escola. Quando eu estudei, já era a escola mínima da Alto Heráclito, já era da prefeitura. Foi passou para a prefeitura. Era o nome do prefeito vivo até então. Quando ele deixou de ensinar... Eu estudei aqui com Mariquinha, primeira série. Mariquinha que já faleceu na Covid. Aí depois que eu terminei aqui, eu fui para ali. A gente vai dar uma olhada ali, no outro prédio ali, onde funciona Delícias da Roça, e ali funcionava a escola mínima Fazenda Gamileira, que era um anexo do casa. Aí ali eu estudei segunda, terceira e quarta série. Eu estudei com Dona Antônia e Dona Maria José, que foi secretária de Educação Médica. E Dona Terezinha também era professora, Dona Terezinha, esposa de Isaías. Só que eu não cheguei a estudar com Dona Terezinha. Estudei com Dona Maria José e com Dona Antônia, irmã de Maria José. E meu pai também, que já faleceu, há 5 anos, uma escola chamada Escola Mínima Fazenda Gamileira. Ela era um anexo do Estado que funcionava aqui. Eu, Cristina Trajano também, estudamos aqui. Na época de 75, né? 75, né? Eu fiz segunda, terceira e quarta série aqui. Aí eu estava dizendo, Paula, que aqui era um salão só. E lá atrás tinha uma casinha pequenininha. Quem morava lá atrás da casinha era minha avó, que faleceu há 3 meses atrás. E minhas tias da Alva Xoxa, quem limpava o prédio. Quem varria de manhã, espanava para ter as aulas. As professoras que eu lembro foi Dona Maria José, a ex-secretária Mary, que ensinou a gente, filha de seu Lula, Dona Antônia, irmã da Maria José, e Dona Terezinha, de Isaías. E os pais, que era Dona Zina e seu Lula, moravam no antigo sobrado que tinha aqui, que foi derrubado há pouco tempo. Era um dos mais antigos de Gamileira, o sobrado. Aí eles moravam aqui. Como é para a senhora hoje, para os meus alunos, contando um pouco da história de Gamileira, para eles que moram aqui e não conheciam a sua história. Vocês estão proporcionando isso enquanto escola, enquanto Secretaria de Educação aos alunos. Contemplar a história de Gamileira traz para a gente uma experiência incrível, que vai além dos muros da escola e além dos livros da sala de aula, porque nós estamos coletando as informações dos moradores mais antigos, trazendo essa busca de informações e averiguando os resquícios que foram deixados além do tempo. A gente percebe que Zé Bodinho tem tudo a ver com a comunidade gamileira. A família Marques, né? A família Marques, ela está contida em cada detalhe, atualmente e os antepassados, né? Cada detalhe histórico, cada fato que está sendo desvendado, a gente encontra um Marques, que contribuiu de uma forma impecável para a construção histórica desse povoado. Nós estamos acompanhando a turma da Escola Manuel Marques da Silva em mais um encontro da Educação Patrimonial. Na verdade, é uma aula ao ar livre, né, como se diz, e também vamos dizer, uma excursão de uma maneira mais ampla, onde estaremos visitando diversos pontos, inclusive a praça aqui de Gamileira, os templos existentes, o templo católico, o templo batista, assim como também a Vila dos Confeitos e o antigo ponto de onde passava a linha ferroviária. E aí a gente vai aprendendo e justamente passando para esses estudantes
sobre a educação patrimonial, tanto o patrimônio material quanto imaterial e também o patrimônio natural a partir do leito do rio Capibaribe. Oswaldo, por exemplo, na verdade é fazer de uma forma, educando de uma forma que eles conheçam sua própria história, né, que muitos são daqui da comunidade, né? Por exemplo, o pé da gamileira, que é a árvore que dá o nome à comunidade. De repente, inclusive, eu estava vendo que eles nem sabiam o que era a gamileira, né? Então é interessante essa aproximação deles da história, eles vivenciarem e conhecer um pouco da sua história. Com certeza, é uma forma de eles se apropriarem da sua história, do lugar onde convivem, né? E aqui, como você falou, tem essa árvore que dá nome ao local, a gamileira. Muitas pessoas passam por aqui, quase sempre, e não conhecem. Acha que é só um pé de... Ele parece muito com o pé daquele castanhola, né? Acha que é só um pé de fruta. Exato. E aí, esse é interessante mostrar que esse trecho aqui é um trecho onde passam muitos desses estudantes e que desconhecem tanto a árvore como a procedência do nome da localidade. Então, assim, é importante que eles possam conhecer, possam se apropriar disso, né? Para que eles possam ir passando isso de geração em geração, como também valorizando a própria história da sua comunidade, porque não deixa de ser a história da sua vida. Interessante que vocês trazem sempre pessoas da comunidade, idosos que conhecem a história. Por exemplo, aqui onde está essa praça aqui, por aqui passava, nessa margem aqui ao lado aqui, os trem, que tinha uma parada aqui, outra em Campo Alegre ali, em Campo Grande, que era de Limoeiro, agora não é mais. Enfim, eles começam a conhecer. Eu achei interessante quando a professora falava o seguinte: eles agora vão saber quem chegou primeiro aqui, se é a Igreja Católica, se é a Igreja Batista. É toda uma história que eles, a partir de hoje, eles vão conhecer a sua história. Exatamente, isso é importante, a gente estar trazendo pessoas que são mais idosas, né? Que conhecem melhor a história da localidade, para que essas pessoas possam ir passando esses conhecimentos através da oralidade e tendo esses registros, a gente possa estar reunindo a história desse distrito que é tão importante para o município de Limoeiro, que é o distrito de Gamileira, um dos mais importantes, sem dúvida. Uma porta de chegada, um lugar onde antigamente passava a linha do trem, né, que ia direto tanto para o centro de Limoeiro, como também para cidades, como é o caso de Bom Jardim. Então, assim, é o momento de a gente vivenciar bastante essa educação patrimonial, inseri-la, né, de uma forma gradual dentro das escolas, para que a gente possa, evidentemente, ter orgulho da nossa história.